Oi, liberou aqui o som. Boa tarde a todas e todos. Chegamos ao fim, né, do nosso último capítulo aqui do livro Teatro Legislativo, de Augusto Boal. Eu sou Lico Turle e todas as segundas-feiras, lá desde março, né, esse grupo aqui virtual de estudos em teatro do oprimido vem trabalhando, lendo, discutindo as obras de Augusto Boal. A gente leu primeiro o Teatro do Oprimido e outras poéticas políticas, virtual de estudos em desejo, depois nós lemos a Estética do Oprimido, e agora, nesse último módulo, a gente termina hoje o Teatro Legislativo, versão beta, de Augusto Boal. E a gente teve um monte de gente que nos auxiliou, um monte de convidado, convidada, né? Só para lembrar, a gente começou lá com a Claudete Félix, né, contando ainda da Fábrica de Teatro Popular, de 86, aí depois a gente teve aqui o Luiz Vaz, até a Nádia Turle, a minha irmã, mostrando as camisetas, todo o material da campanha para vereador, né, de Augusto Boal. Ellen passou aqui, um monte de gente, não vou nem ficar citando aqui, mas muitos coringas e muitas coringas passaram aqui, a Bárbara, a Cachalote, todo mundo. E vocês foram tirando dúvidas, tentando entender um pouco, né, da experiência entre 1993 a 1996. Aí depois a gente teve o Olivar e o Luiz Mário, que falaram da célula metabolizadora, que deu continuidade pós-mandato, até que a gente chegou em algumas experiências, como a da vereadora Cida Falabella, na Gabinetona, em Belo Horizonte, a experiência também do Partido dos Trabalhadores, com Zé Maria Dutra, e a gente fez aqui as leituras dramáticas, ou intervenções, ou manifestações estéticas, sei lá, sei que foi lindo, 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 e hoje, para a gente fechar, né, aqui o nosso trabalho, nossa leitura, o Centro de Teatro do Oprimido, que continua fazendo todo o processo, continua, claro, né, atualizado, que bom, super atualizado, o Teatro Legislativo também. Então, a gente começou falando do CTO, né, no primeiro encontro nosso aqui, e a gente vai concluir com o Centro de Teatro do Oprimido. Eu vou aqui chamar, então, nossa convidada e o nosso convidado, a Maiara, deixa eu pegar o sobrenome certinho aqui. Espera aí que eu estou com o currículo. Espera aí, Maiara, segura. Maiara Carvalho, está aqui. Então, gente, o tema de hoje, as práticas do teatro legislativo com o teatro das oprimidas no Centro de Teatro do Oprimido. Então, eu quero chamar aqui Maiara Carvalho, que é pedagoga, atriz, capoeirista, percussionista, coringa, integrante do colegiado gestor do Centro de Teatro do Oprimido e é coordenadora do projeto Teatro das Oprimidas. Integra também os coletivos Cor do Brasil e Madalena Anastácia. E chamar também Alessandro Conceição, doutorando em artes pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, jornalista e mestre em relações étnico-raciais, coringa,
do Centro de Teatro do Oprimido. A caminhada com o Teatro do Oprimido, de Alessandro, vem desde 2001, com o Grupo de Teatro do Oprimido Pirei na Cena, projetos em saúde mental, pontos de cultura e formação de grupos populares. Na luta antirracista, ele é ativista do Grupo Cor do Brasil e do coletivo Cianda, Cinema Experimental do Negro. Nas artes da vida já foi camelô, jovem aprendiz de banco, atendente em loja de chocolate e educador social. Com teatro legislativo, ele atuou no projeto Legislative Theatre for Racial Justice, Teatro Legislativo e Justiça Racial, em 2018 e 2019, para atuar na questão racial contra a 13ª Emenda, lei que permite o trabalho escravo para pessoas encarceradas nos Estados Unidos da América. Na maioria dessas pessoas, elas são latinas e negras. E essa parceria entre o CTO e o Programa de Educação Prisional da Universidade do Sul da Califórnia, Art and Global Health Center. Ok. Gente, chega aí, Alessandro, Maiara, bem-vindo, bem-vinda, muito obrigado. Boa tarde, gente, boa tarde a todos, a todas. Muito obrigada, Lico, pelo convite, muito obrigada ao grupo pelo convite. Eu acho que é muito bom estar aqui encerrando e abrindo novos caminhos, né? Porque eu acho que o teatro legislativo ele é o caminho para outras discussões. Então, eu estou muito feliz, né? Você já me apresentou muito bem, né? Eu acho que é isso, a gente vai seguir aqui nessa discussão, eu e o Alessandro, compartilhando um pouco dessa trajetória, desses avanços que a gente vem tendo com o teatro legislativo e com as estratégias feministas, né? O teatro legislativo feminista, como é que a gente constrói a partir das evoluções e a partir dos aprendizados do passado. A gente chega hoje a muitos resultados, a muitos conhecimentos por toda essa trajetória que vem desde a sua história, desde a história de Bárbara Santos, desde a história de outros companheiros que fizeram parte aqui do Centro de Teatro do Oprimido. E aí eu passo a bola para Alessandro, né, Ale? Para a gente contextualizar e para a gente chegar ao ponto da nossa conversa de hoje. Oi, gente, boa tarde a todas, todos, todes. Me escutam bem se eu falar assim? Perfeito. Então, também já muito bem apresentado por Lico agradecido. Seu inglês é tão maravilhoso quanto o meu, Lico, uma pronúncia assim britânica. Perfeito. Então, aqui nós vamos. E muito agradecido também por esse espaço, assim, por participar dessa ação que é concreta diante dessa necessidade da gente saber mais, da gente aprender mais e ensinar mais, né? Ficar nesse processo mútuo, contínuo, como o Bol falava, de SGU. Olha, a gente pensou aqui numa introdução, mas como esse é o último encontro, o que eu vou falar do livro? Eu vou falar de Um Desejo do Boal, né? Que ele fala essa edição do livro, Teatro Legislativo versão beta, quando ele diz que beta é a versão inacabada de alguma coisa, e aí no final do livro ele, né, fala disso, né? Primeiro do sonho, o teatro legislativo sem legislador, e que o teatro do oprimido, teatro legislativo naquele momento, ainda não estava acabado, ele mesmo falava, né? Que outros coletivos e que quem estivesse no teatro do oprimido desse continuidade a isso. Enfim, já foi dito aqui, mas só para a gente seguir com o nosso raciocínio, depois de 96, 97, né, quando Boal não consegue se reeleger e a equipe de coringas, assessores lá também não consegue, é uma excelente oportunidade de, mais uma vez, reinventar o teatro do oprimido, o teatro legislativo. Mas num período até 2009, assim, posso dizer, a gente não usou tanto teatro legislativo. Estava mais, assim, né, com esse foco nessa difusão do método, na criação de grupos, primeiramente, e depois na multiplicação do método com projetos de criação de novos multiplicadores, de difundir um método, seja o teatro do oprimido nas prisões, teatro do oprimido na saúde mental, teatro do oprimido de ponto a ponto, teatro do oprimido nas escolas, e um ou outro com algumas sessões de teatro legislativo. Na minha inserção no CTO, como eu disse, eu comecei em 2001, há 20 anos. 20 anos exatamente no grupo de teatro do oprimido Pirei na Cena.
E minha inserção no CTO foi em 2006, há 15 anos exatamente, maio de 2006, olha, recente. E aí a gente participou de um projeto chamado Dialogar para Aproximar, com o grupo Pirei na Cena e o grupo Artemanha, para discutir homossexualidade, né, liberdade sexual dentro de espaços religiosos. Foi difícil, mas eu me lembro que em 2008 a gente fez uma sessão de teatro legislativo com o Pirei na Cena, 2005 na verdade, com o Pirei na Cena dentro de uma igreja evangélica, a Igreja da Comunidade Esperança. A Cláudia Simone estava lá, então foi a minha primeira experiência com teatro legislativo. Eu, honestamente, não me lembro assim qual foi a lei sugerida, mas eu me lembro daquela potência de todo mundo votando, as questões dos cartões verde, enfim, amarelo, vermelho, foi bem interessante. No ano seguinte, 2009, né, com a morte do Boal e tudo mais, mas a gente fez a Conferência Internacional de Teatro do Oprimido, aqui no Rio de Janeiro, no Conjunto Cultural da Caixa. E o Pirei na Cena fez uma sessão solene de teatro legislativo com o nosso espetáculo Doidinho para Trabalhar. E foi bem interessante que a gente falava disso, Doidinho para Trabalhar, como é, né, esse direito ao mercado de trabalho para quem faz um tratamento psiquiátrico ou quando se descobre que a pessoa tem um diagnóstico de que já teve algum transtorno mental ou já estava em internação. Então, de todo esse preconceito que o mercado de trabalho tem com quem faz tratamento ou quem é diagnosticado, né, abertamente diagnosticado. Então, naquele momento, a gente fez uma proposta de lei de que algumas empresas poderiam, né, se contém reservas de cotas para pessoas negras, indígenas, também para deficientes físicos, mas também para pessoas com transtornos psiquiátricos. Durante a sessão, a gente descobriu que uma rede de supermercado aqui no Rio, Presunic, já fazia isso, independente de se ler ou não. Então, isso foi bem interessante. A gente não conseguiu encaminhar como projeto de lei, mas como prática, né, nesse sonho do teatro oprimido ser legislador, isso em si já foi muito interessante. Em 2010, a gente também fez uma experiência com um grupo de Seropédica. Seropédica é um município considerado aqui da região metropolitana do Rio, mas fica a cerca de 70 quilômetros da capital. Vai pela Dutra direto, onde tem a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então tem um grupo chamado, inicialmente Sol da Manhã, mas a gente trabalhou com camponeses rurais dessa localidade, em que ia passar um duto da Petrobras. Então a gente estava, nesse momento, né, enquanto a multiplicadora fazia o grupo, estava nesse processo, estava tentando fazer com que esse duto não passasse por lá. Então a proposta, depois de uma cena, mostrava a cena de fórum, e aí abria-se para o teatro legislativo. A gente fez a sessão aqui, no Centro de Teatro Oprimido, mas a gente viu a complexidade que se quando se tem essa ideia do progresso passando, porque o discurso do prefeito e do poder público, na época, era mais o progresso e vai gerar emprego e aí vai ter melhorias, né? E toda aquela comunidade rural, aquela comunidade camponesa, assim, né, enfim, sofrendo esse ataque desse progresso, desse duto da Petrobras. Petrobras essa, que patrocina o nosso projeto Teatro das Oprimidas e que também patrocinou projetos anteriores, tanto o Circuito quanto o Teatro do Oprimido na Maré. E aí eu vou para esse projeto, Teatro do Oprimido na Maré, porque em 2015, na Maré, um grupo chamado Marear, em parceria com o mandato do Marcelo Freixo, quando a então assessora Marielle Franco estava presente, a gente fez uma sessão de teatro legislativo no Observatório de Favelas, lá na Maré também. E foi muito interessante, porque o grupo Marear discutia essa questão do direito à cidade. Como é que é para um jovem favelado quando ele sai desse espaço favela, como se a favela não fizesse parte da cidade, né? Você vai para a cidade. E a Maré, uma das maiores favelas assim, da América Latina, esse complexo de favelas, esse conjunto de favelas, 16 comunidades, 16 favelas, porta de entrada do Rio, as principais vias, e ainda sofre uma segregação grandiosa. Até hoje, vira e mexe, vocês devem receber notícias de operação na Maré. E a Maré hoje é uma favela ocupada, mesmo com a proibição do STF, né, pela DPF 635, com a pandemia, não podendo haver operações na pandemia, mas ainda é uma favela ocupada. Mas naquele momento, em 2015, a gente fez essa proposta, encaminhou para o mandato do Freixo, e a proposta até eu anotei aqui, que eu escrevi um texto, depois eu posso compartilhar com vocês, escrevi um texto para a revista Filos, e aí eu falo aqui, né, que tentando avançar na discussão, foi realizada uma sessão de teatro legislativo no Observatório de Favelas da Maré. E para presidir a mesa dessa discussão, o grupo contou com a presença de Marielle Franco, que na época era assessora parlamentar, do deputado estadual Marcelo Freixo. E naquela época o Freixo presidia a Comissão de Direitos Humanos da Alerj. E a sessão foi excelente, foi intensa, mas uma das propostas que surgiu e elencadas para votação seria a criação de um rol de empresas que cometem discriminação espacial e a consequente vedação à participação em licitações públicas de empresas que constam nesse rol.
ou seja, né, quando eles iam procurar trabalho, e até hoje isso acontece, quando descobrem o endereço, essas pessoas são alijadas da vaga, né, ou até demitidas quando já estão na vaga. E aí surgiu a proposta de não só denunciar essas empresas, mas que elas também sofram sanções em licitação. Foi bem interessante porque não deu tanto andamento, isso foi em 2015, mas em 2018, já no projeto Circuito Teatro do Oprimido, também patrocinado pela Petrobras, quando a gente fez um painel temático chamado Humanizar a Humanidade, veio um assessor do Marcelo Freixo, na época ele já estava deputado federal, e aí ele falou, olha, essa lei a gente ainda está dando continuidade, tá? Foi uma lei estadual, mas a gente ainda está estudando, ainda não entrou, mas é uma lei que ainda está ali para a gente ver o que é possível fazer. Então, a partir de um projeto e a partir de um grupo de jovens, a gente fez essa proposta de lei. Ainda no circuito, é bom a gente falar dos fracassos, mas dos fracassos diante da realidade. Com o grupo Maremoto, também da Maré, que saiu no Museu da Maré, um grupo que discute essa questão dessa documentação exigida para quem passa por sistema de cotas. Uma documentação exigida quase que não dá para cumprir, né? Muitos perderam vagas por isso. Mas na tentativa da gente fazer uma sessão de teatro legislativo com o mandato da Dani Monteiro, uma deputada estadual aqui pelo partido PSOL, uma mulher negra, e também com o Museu da Maré, e com outros parceiros e parceiras ali da região, teve uma grande operação na Maré. Foi no dia 4 de dezembro de 2018, uma operação gigantesca, fechou tudo, fechou a Avenida Brasil, uma das principais vias de entradas aqui do Rio. A gente teve que cancelar por medida de segurança, e naquele dia 6 pessoas morreram. Então, para a gente falar dessa necessidade, né, de, talvez com as leis, ser uma alternativa de proteção para oprimidos e oprimidas. Alternativa, que a gente sabe que não é a solução. Já avançando, ainda em 2019, mas ainda no circuito, eu fui convidado para fazer o intercâmbio com a UCLA, Universidade da Califórnia de Los Angeles, e a gente fez um trabalho de teatro oprimido e justiça racial. E a ideia é trabalhar dentro das prisões juvenis, o que seria socioeducação aqui no Brasil. No Rio é chamado de legados, acho que em São Paulo é casa, acho que cada estado tem um. Mas são essas casas de ressocialização, com todas as aspas, para adolescentes em conflito com a lei. Né? A gente diz que é a lei que está em conflito com as e os adolescentes. Lá, como cá, a maioria dos e das adolescentes são negros e negras. Né? E lá também tem uma raça que eu descobri que é latino. Isso fica muito visível, pelo menos ficou lá. Né? Então, por essas questões das especificidades dos Estados Unidos, negros e latinos são maioria nessas prisões juvenis e nas prisões adultas também. Né? Então, o encarceramento em massa nos Estados Unidos, lá como cá, é uma coisa assim gigantesca. É a síntese também, né, desse racismo estrutural que a gente tem. É uma maneira também de nos genocidar ou de nos encarcerar. Lá tem o agravante da 13ª demanda, né, o 13th Amendment. Tem um filme da diretora Ava DuVernay, a mesma que dirigiu Selma, e essa lei, ela legaliza o trabalho escravo para quem está encarcerado. Ou seja, a escravidão nos Estados Unidos acabou desde que você não seja uma pessoa que esteja na cadeia. Então, o trabalho escravo nos Estados Unidos ainda é permitido legalmente. Então, o processo foi bem interessante, que eu fui trabalhar com jovens da universidade e com jovens alunos da universidade, UCLA, e com jovens em conflito com a lei, vamos assim dizer, encarcerado. Só que lá o sistema de carceramento é muito pior que aqui. A estrutura é excelente, muito melhor que aqui, mas a vigilância é muito pior. Mas um dado que eu achei interessante nesse processo lá é que os alunos da universidade, eles poderiam trabalhar com os jovens encarcerados. Então eu teria que ir segunda-feira com os alunos da universidade e sexta com os alunos da universidade e os jovens encarcerados. Falei, olha, essa conta não fecha. Novamente, quem é da universidade está em vantagem. Além deles terem as aulas deles, né, todo o processo com o teatro oprimido, sexta-feira eles vão lá, trabalham com os jovens e os jovens continuam defasados, não tem um momento deles. E aí, como vai ser para ter esse momento? E aí o colega branco que me fez o convite, ele falou, é impossível, isso não vai acontecer. Você não vai entrar, não vai ter um outro dia, a lei aqui é duríssima, isso não vai acontecer. Eu, tá. Com quem mais eu posso conversar para além disso? Aí ele, olha, conversar você até pode, mas eu estou dizendo que é impossível. E aí eu conversei com o Brian Banks, que é um homem negro e o homem que coordena o Departamento de Educação Prisional. Aí ele disse assim, vamos ver, né? Eu acho difícil, mas vamos ver. E aí, com toda a articulação dele, conhecendo os meandros estadunidenses, a gente conseguiu esse dia com os jovens também. Então, segunda-feira eu tinha aula com os jovens da universidade, terça-feira eu tinha aula com os jovens do sistema de prisão juvenil e sexta-feira tínhamos uma aula em conjunto.
a gente criou o espetáculo I Got a Lot to Say, Eu Tenho Muito a Dizer, que falava justamente sobre isso, sobre essa questão do encarceramento. A gente, olha, foi difícil, porque o Mr. Rugin é o que a gente chamaria aqui de carcereiro. Aquele homem no início me odiava, gente, assim, quando eu ia sozinho, assim, eu não entrava naquele presídio, né, um senhor que eu não sei definir bem, parecia o Leôncio do Pica-Pau, assim, mas é um senhor, não sei definir se era branco ou latino, mas enfim. E eu tentava sorrir para ele, mas era difícil, assim, né? Mas eu acho o Teatro do Oprimido tão transformador que no momento da gente construir a mesa, e a gente ainda estava fazendo nesse modelo tradicional, tá, gente? Do cartãozinho verde, cartãozinho vermelho, no momento da mesa, para ver quem iria, então foi uma parlamentar de lá, né, de Sacramento, que é a capital da Califórnia, onde a gente estava, não é Los Angeles, eu descobri que é Sacramento, uma parlamentar, o próprio Brion, eu falei, tem que ter alguém daqui da comunidade. E aí eu sugeri chamar o Mr. Rugin. Gente, esse homem mudou comigo, principalmente, mas com todo mundo, inclusive com os jovens, né, que ele era, assim, uma pessoa muito rígida. Ele ficou tão feliz e era uma pessoa mais entusiasta, né, na mesa, assim, da sessão solene, de querer propor leis. Ele mudou tanto que depois ele me levou pro estádio Dodger. Ele é, tipo assim, ele é desses torcedores fanáticos, aquela coisa de futebol estadunidense, que eu não entendi nada. Mas ele me deu um certificado e me colocou numa vaga cativa lá, e que maravilha. Mas depois ele disse que se sentiu muito honrado de ser chamado para participar do processo, que eles não são consultados e são vistos como, geralmente, né, as pessoas causadoras de todo esse sistema. Ele também disse que gostaria muito que esse sistema mudasse. Então isso eu achei muito interessante. É o Mr. Rugin, se a minha pronúncia estiver certa. A Bianca fez uma pergunta ali. Infelizmente, na universidade, os alunos não apresentaram. A gente fez uma apresentação na unidade prisional, mas na universidade não. Ainda está em tramitação, lá nos Estados Unidos, isso em 2018. Em 2019 a gente foi de novo, e dessa vez, né, Mayara, a gente trabalhou tanto com os meninos, e eu falei, mas não tem com as meninas? Aí a gente trabalhou para no ano seguinte, e tanto com os meninos quanto no sistema prisional também com as meninas, e o mesmo processo, meninas negras e latinas, e muito mais rígido, né? A nossa sociedade é muito patriarcal, é muito mais injusta com nós mulheres em todos os níveis, em todos os lugares do mundo, pelo menos até onde eu pisei. Então foi bem interessante. A gente também fez uma sessão em 2019 com, como é que é o nome? República, porque a universidade tem mais repúblicas, né, um espaço bem bonito, inclusive, mas, para variar, tinha um privilégio para as pessoas brancas e as pessoas negras, principalmente as que têm filhos, as mulheres que têm filhos. Aí a questão é, você não pode ter filho, seu filho faz barulho, isso é um absurdo, é uma regra, é uma lei interna, né? Então a gente fez, dessa vez com a Bárbara Santos, com o coletivo Madalena Anastácia, com o Cor do Brasil, a gente fez nesse sistema de teatro legislativo feminista, que é o que a Bárbara está fazendo, que é um avanço desse método. Bom, essas são as experiências que eu participei concretamente. E aí, falando desses avanços, a gente também fez no circuito sessões solenes, dessa vez teatro legislativo feminista, aqui no CTO, com o coletivo Madalena Anastácia, e no Teatro Alcione Araújo, da Biblioteca Parque Estadual aqui do Rio, no centro do Rio. Ambas as sessões contou com a presença da deputada estadual Renata Souza, que é uma grande parceira do Centro de Teatro do Oprimido do nosso projeto. E para falar disso, e a gente continua em articulação com ela, né? Tem até propostas de projeto em conjunto. Mas para falar disso e para falar desse projeto de Teatro das Oprimidas, com o que estamos fazendo agora, eu passo para Mayara Carvalho. Mayara Carvalho, é com você. Muito obrigado pela atenção de todas e todos. Nossa, Lê, muito bom, assim, o panorama geral que você traz, né, de onde a gente já está, de onde a gente chega, né, de onde a gente vem para onde a gente está. E aí, falando, assim, falar de teatro legislativo é falar de ações concretas e continuadas, né, e também quando você fala, né, que Bual, no livro dele, ele tinha o desejo que o método, ele fosse, ele tem o desejo que o método fosse mais democrático, né, que a gente pudesse fazer de uma forma mais livre. É exatamente isso que a gente está fazendo com o teatro legislativo feminista. O que é o teatro legislativo feminista? A gente pega a técnica e a gente pratica essa técnica de forma democrática, né? A gente sai desse lugar que precisa ter uma célula metabolizadora focada em especialistas que vão sintetizar a discussão e que vão explicar sobre essa discussão de uma forma mais profissional, mais correta, e a gente faz esse tipo de discussão e de
proposta de forma mais democrática, né? De forma que a gente cria grupos e que esses especialistas eles integram esses grupos, como na sociedade, como é na sociedade. Nós fazemos parte de grupos e nós trocamos com esses grupos. A gente entende, né, nesse teatro legislativo, nesse teatro feminista legislativo, essas figuras, né, como pessoas importantes, como pessoas que detêm esse saber, mas também como é que a gente democratiza também esse lugar do saber, como é que a gente também considera também as outras formas de saber. E aí é muito interessante chegar a esse lugar, porque antes de chegar nesse lugar, foi a partir de uma crise e de uma oportunidade que a gente chega a essa nomenclatura, né? Bárbara, a gente chega nisso com as experiências com os grupos, o Grupo Madalena Berlim, o Grupo Madalena Anastácia, o Grupo Marias do Brasil, que também desde lá de 2004 vem fazendo, né, essa discussão com as propostas de leis a partir do Grupo Marias e a partir também das necessidades, né, e desse trabalho que vem como uma herança da escravidão, que também é negado de direito por vários lugares. Então, a partir desses grupos, de grupos feministas, né, de grupo de mulheres que vem pautando essas necessidades, a gente vem entendendo que, poxa, a gente foi fazer uma sessão de teatro legislativo com um grupo e convidou pessoas, né, advogados, legisladores, mandatos, e essas pessoas não foram, não compareceram ao encontro. E aí, tipo, Bárbara entra no desespero de pensar, e agora? A gente vai fazer ou não vai fazer? E aí ela decide seguir, né, com essa discussão mesmo sem essas figuras. E aí entende que esse lugar vertical, né, que a gente discutia com a saúde metabolizadora, é um lugar que não estava tanto dialogando com o que a gente quer. Porque a gente, com o teatro das oprimidas, o que a gente quer? A gente quer trabalhar com todas as pessoas, homens, mulheres, que estejam interessados e tenham o desejo de romper com esse lugar. Seja com romper com o lugar do racismo, seja com romper com o lugar do machismo, do patriarcado, dessas questões que nos assolam. Então, a gente vem discutindo e construindo, né, a partir dessas experiências, esse lugar de discussão, um lugar onde é mais democrático, onde a gente centraliza, a gente descentraliza esse lugar da discussão, e aí também se aproxima para uma discussão mais real, né, mas também de entender as leis atuais, as leis que a gente já pensou em fazer propostas e que não funcionam e que funcionam, né? E também para se aproximar dessas comunidades, porque a gente, com o Teatro Fórum, a gente trabalha com quem? A gente está trabalhando com esses públicos, né? Com um público preto, favelado, de mulher. Então, pessoas que, em algumas situações, não acessam as leis, não conhecem os seus direitos. Então, quando a gente democratiza, quando a gente faz esse diálogo descentralizado, a gente também partilha e chega a esse lugar. Então, com o coletivo Madalena Anastácia, que é o coletivo que eu faço parte, coletivo de mulheres negras que vem discutindo a hipersexualização do corpo, também essa disputa que é dada, né, que é construída sensivelmente entre nós, mulheres, sejamos negras, sejamos brancas, que a gente está sempre nesse lugar, construído pelo patriarcado, a gente constrói os nossos espetáculos e a gente entra em cena, a gente vai levar para a cena esse tipo de discussão. E apareceram, assim, propostas de leis, assim, muito, muito interessantes. E que, como o Alessandro disse, né, a gente, em parceria com essa mandata, com o mandato da Renata e também com outras, né, com Dani Monteiro, a gente cria um projeto Favelei, né, que a gente entende como é que a gente discute mais o teatro legislativo, como é que a gente leva o teatro legislativo para essas comunidades, para esses lugares que estão sendo violados o tempo inteiro, que tem policiais que dormem, né, que fica de vigia, de tocaia na casa dessas pessoas, né, e essas pessoas estão sendo monitoradas, seja por esse estado, dessa forma da polícia, ou seja pela forma de circular na cidade, né, a forma do acesso. Então, com o Teatro Legislativo, a gente pensa, né, nesse projeto, Favelei, de levar essas discussões, de implementar, né, esse tipo de discussão com as comunidades, com a Favela da Maré, com outras favelas que a gente vem atuando, mas não só. A gente, agora com o projeto Teatro das Oprimidas, né, a gente está com esse projeto atuando com os nossos 10 grupos do CTO, mas também em outros núcleos, a gente tem como meta principal, né, criar a proporção de uma lei, né, e já fazer essas articulações e já entrar em atuação com esses mandatos. Então, a gente pretende já, para o próximo mês, já fazer uma
uma apresentação de teatro legislativo já para dar continuidade, para dar seguimento e para a gente investigar e se aprofundar cada vez mais nessas propostas que a gente acredita, que é o que é mais próximo do real, é mais próximo do que Boal planejava e idealizava para essa técnica, né, do teatro legislativo. Então, eu acho que é isso, né? Esse é o caminho que a gente está agora, é para onde a gente está indo, para esses grupos que desejam democratizar esse lugar, né? Democratizar a discussão e entendendo também as especificidades, entendendo também os espaços específicos e o seu lugar na cena, no teatro. Então, é isso. Assim, eu concluo por aqui. Lico e jogo a bola para você. Eu adorei Favelei. É incrível. Nossa, Favelei realmente de uma, sei lá, de uma inteligência, né? Essa discussão. Então, Maiara Alessandro, quero agradecer essas primeiras falas de vocês, né? E entendendo que o teatro do oprimido, ele realmente só é, digamos assim, né, otimizado quando ele chega ao teatro legislativo. Aqui na leitura do livro, nesses 2 meses aí, ou mais que a gente vem lendo, a gente já entendeu que é no teatro legislativo, nessa técnica, que realmente você concretiza o teatro do oprimido, você sai, né, da ficção, que óbvio é ficção, o teatro, mas consegue modificar a realidade, a sociedade, de uma forma orgânica, direta, trabalhando na modificação das leis municipais, municipal, estadual, ou mesmo federal, ou mesmo dentro da universidade, que foi o caso do que Alessandro comentou, né, a lei das residências, esses estatutos de condomínio, né, é incrível. Eu participei de uma reunião de condomínio há pouco tempo e pensei, vou colocar teatro legislativo aqui, porque é tão duro, é tão seco, é tão sem discussão o que acontece nos bairros, comunidades, condomínios, que eu acho que o teatro legislativo deveria ser utilizado em tudo isso. Aqui também a gente tem o da Ariel, acho que vocês o conhecem, do Chile, que está tentando implantar o teatro legislativo constituinte, né? Ele está desenvolvendo no Chile, com outras companheiras também, estará conosco nas jornadas falando sobre isto. Ou seja, o teatro legislativo levado exponencialmente ao topo, a toda uma Constituição. Não sei se vão lograr êxito, mas a ideia é discutir todas as leis, ficcionar todas elas, para ver se realmente elas vão funcionar ou não a favor do povo, ou se elas têm por trás, né, todo um processo voltado para a elite chilena. Bem, vamos aqui, gente, então, conversar um pouco com o Teatro das Oprimidas, né? E, claro, também a Maiara é do colegiado, do CTO, então, caso vocês tenham algumas colocações que liguem, né, os 2 projetos, tanto do Teatro das Oprimidas, que é um dos projetos do CTO, e quanto ao CTO, que continua com seus outros projetos, suas oficinas, seus atendimentos, né? Tudo isso. E só também aqui como memória, a Universidade da Califórnia, com o Bob, foi a detonadora da Agitou, né? A Agitou começa porque o CTO recebe, né, sempre em julho, residentes. E há uma residência, não sei se, bem, devido à pandemia já não sei, longa, uma residência longa de uma disciplina que o Bob desenvolvia lá nos Estados Unidos, e essa residência vem com 20 alunos, se eu não me engano, e Flávio da Conceição conversa comigo, eu estou lá na Unirio, o Flávio entra para a Unirio também, o doutorado, e a gente inaugura a Jornada Internacional de Teatro do Oprimido da Universidade, edição 1ª. E estamos entrando aqui agora
na 9ª edição. Então, eu peço aqui a galera, Simone, Luana, Clara, Rafael, quem é que quer fazer colocações lá do YouTube ou aqui, né, do nosso Zoom. Quem gostaria de conversar sobre o que eles falaram? Por favor. Vamos lá. Na verdade, quem ia fazer a mediação seria a Simone, mas parece que acabou a luz na casa dela. A Nossa Senhora da internet, às vezes, não colabora, né? Mas temos a Norma aí, que já levantou a mão, foi rápida, precisa. Por favor, Norma, passo a palavra para você. Rapidíssima. Oi, Ale. Oi, Mayara. Estou feliz por vocês aqui. E parabéns. Também muito feliz por esse momento, que realmente não é um final, é um recomeço, é um início de algo que foi muito bem construído nesse momento de grupo virtual, que eu tive a oportunidade exatamente por ser virtual. Alessandro, a gente participou daquele seminário com o Boal. Eu não esqueço. Você participou da cena da subida da polícia no morro, não é isso? Exatamente, a minha cena. Quer contar a história? Foi o Nossa! Até esqueci, Norma. Nossa Senhora, obrigado por lembrar. Eu ficava assim, eu lembrava bem de você, eu digo, eu vou reencontrar em algum momento a turma que participou. E aí, quando eu lembrei, reconheci. E o que eu quero colocar assim para vocês, inclusive Mayara, é assim, isso você falou, Mayara, quando quem vai fazer parte da célula metabolizadora, fora quem faz o teatro do oprimido, se alguém ligado à lei, mas não tem uma proximidade com essa realidade, fica assim destoante, fica assim desconectado do que vai acontecer. A Bárbara também fez um ensaio entre 2004 e 2006, só não sei precisar o ano que eu participei com ela. Ela levou nós conseguimos trazer as detentas, a gente chama reeducandas, trazer da penitenciária para um auditório. O auditório estava lotado e foi feito o teatro legislativo. E eu lembro que um que estava na cela era alguém muito poderoso ligado às leis, mas realmente não tinha essa proximidade com aquela realidade, ou não tinha tanto interesse de mudar, né? E aí é interessante mesmo que, à medida que vai sendo feito, vai sendo percebido que precisa que tenha pessoas próximas da realidade para isso. A gente fez um curso aqui de defensoras populares, foi um curso online promovido pela Defensoria Pública, e aí foi uma alegria. A gente do movimento feminista, fazendo curso de defensoras populares, vai saber defender a mulher mais ainda quando vítima de agressão. Mas assim, não foi bem assim, porque as professoras, por mais que tenham interesse, elas não tinham proximidade com o movimento feminista. Então, assim, tem a lei, está ali a lei e tal, mas não... Então, deixou a desejar nesse sentido, né? É isso. E, Alessandro, se quiser falar um pouco da sua cena, eu gostei muito. Então, a pergunta da Norma, desculpa, a pergunta da Norma para o Alessandro fala da sua cena. Vai, Mayara. Norma, isso que você fala é muito interessante, porque quando Bárbara chega a esse lugar, né, com o teatro legislativo, né, de deixar ele mais democrático, até as pessoas as próprias multiplicadoras de TO que achavam... Peraí, eu acho que saiu um som aqui diferente, é isso, gente? Agora legal. Ah, tá, foi. Que elas achavam difícil, quase impossível conduzir uma sessão de teatro legislativo. Quando a gente entende o teatro legislativo dessa maneira, fica mais fácil para as pessoas que não são a especialista no teatro legislativo
para também conduzirem essa sessão. Então, acho que fica mais fácil para a gente entender isso, quando a gente tira, a gente reconhece o lugar do especialista, mas a gente também brinca desse lugar, né? A gente muda esse lugar também do especialista para parar de distanciar as pessoas, que quando você fala é isso, né? A gente entra numa discussão que às vezes está muito distante, que às vezes não avança, que às vezes a gente não consegue romper, que às vezes eu estou com uma coisa tão sensível aqui para discutir, para falar, mas eu não falo porque eu não sou especialista. Não sei as melhores palavras, não sei os melhores termos, não estou no lugar para falar disso. Então, a gente quebra isso fazendo essa troca. Aí eu passo para você, Lê, contar um pouco da sua experiência na cena, porque eu acho que é super interessante. Quero saber também. E também sobre o tema, sobre o que a gente falou. Obrigada, Mayara. Nossa, Norma, enfim, mas é disso que a gente está falando, Mayara. A cena você não conhece, mas você já conhece o tema. É um policial que entrou na minha casa, numa operação, morando lá no morro onde eu moro, lá no Viradouro, você conhece isso. Isso a gente fez em 2009, né, Norma? Não, 2008, esse seminário com o UAU. 2008, fevereiro de 2008. Olha, gente, fevereiro de 2008, há 13 anos atrás, eu falando disso, naquele momento, a gente sabe que existe uma lei, né, de não invadir casa, o seio do lar é inviolável, mas a polícia em morros e favelas, ela ainda hoje, ela invade, ela ocupa. Então, quando eu fiz essa cena, né, que eu queria buscar alternativa, aproveitando aquele momento do teatro da oprimido, né, pô, gente, o que a gente faz com isso? Então, a gente viu isso, nossa, como é que a gente pensa em estratégia com essa polícia, que legalmente, vamos pensar na polícia, né? Com todas essas denúncias que a gente tem contra a polícia, no final de tudo, a palavra do policial tem mais peso que a nossa. Legalmente, inclusive, né? Eu lembro do Mário Miranda, que ele queria também discutir isso pelo teatro legislativo. Olha, gente, tem uma coisa que é assim, por mais que a gente denuncie, vai lá, no final, os tribunais, sim, a maioria das vezes, absolve o policial. Quando tem condenação é porque teve muita repercussão na mídia, uma coisa assim, mas mesmo quando tem, esses policiais são absolvidos, porque pela lei, a palavra do policial é a palavra da lei, é a palavra que vale. Para além disso, nessa eleição com o atual presidente que a gente tem, né, toda essa discussão sobre o excludente de licitude, que é o quê? O Marcelo Freixo, com outros parlamentares, outras e outros, fizeram aqui a CPI dos autos de resistência. O que é isso, né? São esses policiais que atiram, assim, a queima-roupa de costas, isso é comprovado, mas isso é uma prática comum, pelo menos na Polícia do Rio, acredito que em outras polícias do Brasil. E agora, a Mayara estava falando da Renata Souza, semana passada a gente estava lá em reunião no mandato dela, e ela falando dos 100 dias da Kathleen Romeu, uma mulher negra grávida que morreu aqui no Rio, numa operação policial, também teve repercussão na mídia, ela morreu numa ação chamada Troia. O que é isso? Troia, a polícia aqui do Rio jamais vai admitir, acho que de outros estados também, mas é quando uma polícia ela invade a casa das pessoas dentro de uma favela, dentro de uma comunidade, fica lá horas ou 24 horas, às vezes a pessoa sai para trabalhar, nem sabe, ela dorme lá, destrói a casa das pessoas e fica ali, observando quem passa e quem não passa. E quem ela considera suspeita, ela tira. E foi assim que a Kathleen Romeu morreu. Então, a mandata da Renata Souza, né, para essa nova forma, ou, né, uma das muitas de genocídio da população negra, ou, enfim, desse abuso do Estado, abuso policial, a gente tem muito a fazer, e com um governo desse que a gente só está retrocedendo, né, nessas leis, que, enfim, é muito difícil. E sobre a cena, né, que é tudo isso, é esse tema. Encenar foi interessante, porque eu fiz o policial, né? Como é que seria isso? Eu me lembro daquele policial que era do BOPE, que ele estava mascarado, eu só vi o olho verde dele. E quando ele entrou na minha casa, ele estava com uma arma apontando para mim, ele disse assim, eu posso entrar? Ele não falou com essa gentileza que eu estou dizendo, né? Mas quando ele disse, posso entrar, eu só respondi, por favor, fique à vontade. O que a gente faz no momento desse? Não, pela lei, não te quero aqui. E isso é muito cruel, né? É muito ruim. E infelizmente ainda hoje acontece. Eu moro no Viradouro, continuo morando na mesma localidade, conjunto de favelas do Viradouro e Niterói. Para quem não sabe, a minha favela, o conjunto de favelas onde eu moro, está sendo ocupado, né? Assim, invadido por uma operação policial ilegal, que tem uma lei pelo STF que proibiu operações policiais em favelas durante a pandemia, mas o Estado, a polícia arrumou uma forma de burlar essa lei. Então, tanto o conjunto de favelas da Maré quanto o conjunto de favelas do Viradouro e outro estão lá com a ocupação. E uma coisa concreta que eles fizeram é instalar cabines nas duas extremidades da nossa favela. Então, tem cabines policiais, a gente fica lá
vigiado constantemente. A gente também, né, enfim, fazendo a OCA, Ocupação Cultural e Artística do Vereador, uma ação concreta, cabeçada pela Iluana e outras mulheres negras lá do conjunto de favelas do Viradouro, a gente tem parcerias, entre as quais da mandata da Valquíria Niterói, que é uma mulher negra, uma parlamentar, uma vereadora do PCdoB, e ela, inspirado no OCA, né, criou a cartilha para abordagens policiais em favelas, né. Então, é interessante isso, né? Evidentemente que a gente critica e fala, mas a polícia não respeita, mas é interessante ter esse movimento também, porque, poxa, não é um projeto de lei, mas é uma ação que uma parlamentar pode fazer, uma vereadora. Então, enfim, a minha cena, infelizmente, ainda está em cartaz, ô Norma, porque é a cena de muitas pessoas da favela. Eu estou vivo aqui, né? Que bom que eu estou te revendo 13 anos depois, mas tem muita gente que não. Então, é uma possibilidade que o teatro legislativo pode fazer, mas também a gente sabendo que lei não é justiça, a gente sabendo disso, mas aproveitando essas estratégias para a gente fazer ao nosso favor, né? Fazer as leis em que, enfim, preconizem a vida, né? A Mayara falou das leis contra a hipersexualização do corpo das mulheres, né? Mas recentemente é que saiu da Constituição Pátria o Poder, né? Fala assim, nossa, que coisa arcaica. E ainda há na lei interpretações que dá essa ideia de legalizar essa coisa da defesa ilegítima da honra para os homens, né? Então são questões estruturais, enfim, que a gente precisa mudar muito. Parar por aqui um pouco. Alessandro, você comentando aqui durante a leitura desse livro, o tempo todo ficou se era obrigatório que o Teatro Legislativo estivesse ligado, né, organicamente ao mandato, como foi a primeira experiência, que foi o BOAL. Depois o Olivar também comentou que parece que existe, e eu não sabia oficialmente, eu ainda não entendi muito bem, que qualquer cidadão pode levar uma lei, né, para o Senado, e que existe um departamento de recepção de leis que chegam, né, abertas, diretas para a Casa, né, legisladora. E, no caso, como é que foi essa aproximação com os parlamentares, como se dá com o PCdoB, em São Gonçalo, com o PSOL, com a Renata, como é isso? Vocês foram procurados, vocês procuraram, você falou, inclusive, que participa de reuniões com o mandato da Renata. Fala só um pouquinho para a gente como é isso, por favor. As duas vias, Lico. Em Niterói, a Valquíria, né, desde o início da OCA, que ela é vereadora de Niterói, ela é uma pessoa muito ativa, né? Então, assim, uma pessoa que está próxima da gente, então a gente aproveita isso para fazer ações conjuntas. Aqui no Rio, já desde antes, a Renata, quando assessora do mandato da Marielle Franco, enquanto vereadora, já era super parceira. Então, foi mais fácil, assim, esta parceria, né? A Renata, que a gente tem mais inserção, mas também com a própria Mônica Francisco, a enfermeira Mônica Francisco do PSOL, Renata do PSOL, Dani Monteiro do PSOL, mas a enfermeira Rejane do PCdoB, a Benedita, que é uma super parceira, a Benedita. Aqui no Rio, tem parlamentares que foram eleitas como vereadoras, né? A Tainá de Paula do PSOL. É importante destacar que dentro do próprio PSOL, a candidatura da Thaís Ferreira, Thaís Ferreira foi questionada pelo próprio PSOL e tudo mais, enfim, essas coisas todas, mas é alguém que a gente vê inserção, ainda não tem uma parceria tão a miúde, assim como a Tainá de Paula, que é do PT, não tem uma parceria tão a miúde, mas essa via de mão dupla, né? A gente procura, mas a gente também é procurado, assim, muitas vezes, quando a pessoa não sabe. Em São Gonçalo, nesse projeto de Teatro das Oprimidas, a gente está atuando em São Gonçalo. E aí tem uma parlamentar do PT, eu esqueci o nome dela, gente, desculpa, acho que é a única também, né, no município de São Gonçalo, o segundo do Rio em população, mais de 1 milhão e 100 mil habitantes, e parece que só uma vereadora, né, assim, e ela está fazendo a sessão itinerante nos bairros. Falei, a gente tem que buscar essa moça, fazer conexões com ela. Então isso seria, assim, também a gente sempre está ligado, né, Lico? Assim, essa coisa, a gente não pode esperar muito, a gente tem que inventar e criar as oportunidades, e aproveitar os momentos em que as oportunidades estão abertas, e eventualmente a gente vai ser procurado e procuradas. Até o momento, parlamentares de partidos considerados de esquerda é que nos procuram, que estão abertos às nossas intenções. A gente não é burro, né? Aqui ninguém é burro. Eu nunca procurei um parlamentar de direita e até o momento também nunca fui procurado.
mas, enfim, né, a gente sabe das estratégias que tem que fazer diante das muitas coisas da vida. Então, Maiara, não sei se complementa com algo, mas resumidamente é isso. Acho que é isso, Alê. Você falou bem. Falou tudo, na verdade. William, quer fazer alguma pergunta, William? Oi, boa tarde, Alê. Boa tarde, Maiara. Que bom ouvir vocês. Eu corri lá no YouTube para ver os trechos nas falas, que eu cheguei atrasado, né? Estava em outra atividade. Mas é muito bom, né, ver as falas e o avanço do teatro legislativo com o teatro das oprimidas, né? Isso é importante porque mostra que está caminhando junto, né? Aquilo que o Boal deixou como fundamento e aquilo que está se avançando nesses tempos, né? Pós-Boal. Aí eu queria perguntar mais para a Maiara, o Alê pode responder também, né? Fiquem à vontade aí. Como é que o teatro legislativo feminista, o teatro das oprimidas, pode contribuir nesse momento onde a gente está enfrentando uma lei destrutiva para os povos indígenas, que é a PL 490. A gente está com essa mobilização nacional acampada em Brasília, estamos aqui nos estados, na militância, contribuindo para que os indígenas consigam chegar, né, de ônibus lá, contribuindo como podemos também, divulgando, né, nas redes. E como que o teatro legislativo, a gente está falando da lei, né, a força que a lei tem para poder construir aqui no teatro legislativo propostas de transformação social, como é que a gente pode enfrentar essa lei que quer destruir os direitos dos povos indígenas, esse marco temporal que está aí colocado? Sim, William. A gente, com o Teatro das Oprimidas, a gente vem se conectando, acho que o CTO, né, vem buscando entender e se conectar com as aldeias já, né, para a gente descobrir como é que a gente faz junto, não como é que a gente fala para opor, né, essas pessoas, e como é que a gente constrói a partir da nossa metodologia que vem se conectando com parceiros aliados como mandatas, como advogados, como pessoas que têm um certo acesso, a gente pode construir e gerar não só fumaça, mas gerar uma ação de transformação mesmo para esses acontecimentos. O Alessandro fez uma reunião, né, Ale? Você pode compartilhar com a gente, que fala exatamente sobre medidas diante dessa lei. Né, Ale? Compartilha, por favor. Olha, a gente está em conexão com a aldeia Maracanã, que é esse contexto de aldeia aqui, né, como fala, aldeia urbanizada, não esqueci o nome, mas enfim. E aí, lá com a liderança, o José Urtal, e aí ele ficou muito animado quando, mês passado, né, a gente entrou em contato e falou, poxa, então vai ser muito bacana essa parceria com vocês para a gente também trabalhar frente a essa PL, que é a preocupação que a gente vê de todas as etnias indígenas que a gente tem contato. A gente ainda não fez o encontro, a gente ainda não fez a reunião, que a ideia é iniciar oficinas de teatro oprimido, para que as pessoas se formem e que façam ações conjuntas. Ele também mencionou a questão do teatro legislativo, então a gente vê grandes possibilidades. E isso em si já é maravilhoso, né? Porque quem passa por isso, quem sofre diretamente por essa ação, que vai também atuar em conjunto e que vai agir para isso. A Monique está trabalhando com o pessoal em Maricá, 2 aldeias indígenas, eu esqueci o nome, 10 aldeias que tem lá em Maricá, um outro município aqui da região metropolitana do Rio, mas do outro lado, né, Seropédica, indo para o sul, e Maricá indo para o norte, e nesse contexto de pandemia, eles estão preferindo que pessoas não vá até lá, né? Então, mas a gente, enfim, esperando que isso passe, siga trabalhando em conjunto, e eu vejo o teatro legislativo como uma grande possibilidade, uma grande alternativa. E por que eu falo isso? Porque a gente não tem respostas de como pode ajudar, o que pode ajudar enquanto método, enquanto ação potente que a gente conhece, mas a gente sabe que sozinho fica muito difícil, tem que ter toda uma rede, né, de toda a sociedade. E como a gente falou de racismo, e falando do racismo antinegro que tem nessa sociedade e tudo mais, é importante falar desse racismo também anti-povos originários, anti-indígenas, porque é um racismo nojento que tenta destruir, genocidar todos os povos que não são brancos, enfim, do que chamamos de Brasil. Os povos originários, pessoas aqui, né, que estão aqui há milênios, pessoas negras que, enfim, foram trazidas, sequestradas para cá, mas essa pessoa que está aqui, né, que tem essa ancestralidade, mas que vive aqui, então tem esse racismo que a gente precisa enfrentar. Assim como uma das primeiras leis do teatro legislativo, acho que o Lico pode falar, né? Essa Lei Nacional de Proteção à Testemunha, ela foi muito criada assim,
aproveitou esse bojo de ter um parlamentar, ter o teatro oprimido, ter o teatro legislativo, mas ali estava mobilizado com diversos movimentos sociais. Então, evidentemente que o teatro legislativo é uma alternativa, mas para a gente também, como eu não tenho resposta para tudo, o que eu posso dizer tem essa alternativa, teatro legislativo. Tem conversas, tem diálogo, né? Hoje de manhã eu mandei mensagem para o José pelo WhatsApp, estou aguardando o retorno deles, porque também tem isso, né? Tem outras demandas, outras urgências, em que muitas vezes, quando a gente chega muito bem intencionado, não é suficiente, não é útil para aquele momento. E aí a gente espera, mas a gente tem todo o desejo de que teatro legislativo possa ser útil, né, contra essa PL. Imagina, né? Teatro legislativo mobiliza uma proposta de lei, a partir dela, enfim, seria lindo. Mas também pode não ser justo com os povos e movimentos indígenas que estão lutando há séculos e até há muito mais tempo também, que já devem ter propostas de leis e outras questões. Mas a gente está aí, né, disposto também a trabalhar em conjunto. Eu acho que, complementar ali, porque eu estava conversando exatamente sobre isso com a Monique mais cedo, sobre essas 2 aldeias de Maricá, que existe muito medo também, né? O pessoal está com medo, porque a pressão está bem maior, o terror está bem maior para essa galera, né? Eles estão sendo mais endemonizados do que eram antes. Então, a gente vai, mas também fazendo esses diálogos com cautela, né? Ok. Mais alguém quer conversar aqui? A Flávia colocou um comentário ali no chat, Lico, sobre policiais e bombeiros são... desceu, subiu, são grosseiros, enfim. Aí ela... Flávia, você quer falar, já que você colocou ali no chat? Flávia? Não, escrevi, tá? Ali para quem quiser ler. Deixa eu sua fala que você falou. Eu moro no centro do Rio de Janeiro, tá? E eu achei uma grosseria horrorosa. Aqui, vou ler então, Flávia. Policiais e bombeiros são grosseiros e violentos. Há 2 meses atrás eu precisei chamar os bombeiros aqui em casa. Entraram 8 no apartamento pequeno, mexendo em tudo, pisando nas minhas plantas. Teve uma hora que eu pedi para eles tomarem mais cuidado. O grandão me desafiou, querendo que eu submetesse e me silenciasse. Senti machismo, mesmo precisando da ajuda deles, mandei esse cara para fora da minha casa. A equipe disse que se ele saísse, todos sairiam. Eu concordei, isso eles não esperavam, não podiam deixar de me socorrer. O grandão ainda quis me coagir. Foi quando peguei o celular para gravar. Todos ficaram mansinhos. Filmar vira prova. Isso é quase um texto de Uboal, né? Okay. Não, é um texto da Flávia, é um texto muito bom, porque pensa nessas alternativas, né? Sim, mas é interessante porque eu tenho muita dificuldade de conversar com policiais. Mas olhando, né, assim como é a polícia que mais mata, é que mais morre, dentro da que mais morre são os homens negros. E eu estava trabalhando em São Gonçalo, muita gente tem o desejo, muitos jovens têm o desejo de trabalhar nas Forças Armadas, e isso me incomodou muito, assim, fiquei com o coração muito doído. Mas eu falei assim, bom, só isso não basta, vamos tentar entender historicamente, né? Mas essa ilusão que vem desde a Guerra do Paraguai, e se a gente pensar muitas famílias negras que ascenderam, que são da classe média, os pais, um pai ou um avô, né, foi militar, né? Então eu estava questionando isso, assim, falando, mas como é que dialoga? Dialogar, não assim, vem cá, não, mas entender essa lógica da opressão que faz com que essas pessoas sejam assim. Destrua uma planta, que parece algo tão banal, né, mas não é. É muito truculento, é muito violento. Aqui no CTO, né, a gente vive em delegacia também, que a gente um vai preso e liga para o outro. Mas uma das últimas é que aí fizeram o Gabriel lá no Camburão, eu não deixei, nem eu nem Janaína entramos, tá? E 2 homens negros retintos, policiais fardados, com aqueles trabucos lá e conversando, nós não somos racistas, que é um absurdo, é isso e aquilo. Eu fui fazendo um monte de pergunta, aí o Janaína e Gabriel segurando minha perna, cala a boca, mas no final fiz uma pergunta que veio tão assim espontâneo, que ele disse assim, todo mundo é igual, não tem essa coisa de racismo aqui. Aí eu disse assim, mas quando os senhores estão sem a farda, os colegas de vocês tratam como colegas ou como suspeitos? E aí ficou um silêncio, um olhou para a cara do outro, e aí um falou, você me pegou. Porque eu já levei na cara de um colega meu quando eu estava sem farda.
E aí, quando mudou, quando a gente estava conversando, aí começa uma conversa, chega na outra delegacia, e aí, olha, delegado, aqui a gente vê com esse pessoal, uma situação de racismo, o que não era, o moço já foi afirmando, uma situação de racismo, então a gente veio aqui, eles vão falar, e o delegado branco falou, racismo é o caralho, manda todo mundo pra puta que pariu, vão vocês trabalhar. E, enfim, né, essa ideologia de também colocar isso na cabeça de quem é das Forças Armadas, essa ilusão e ainda dar uma arma, né, como é que a gente tem muita coisa para mudar, para entender, mas sempre fica para o nosso lado, né, o trabalho todo, né, então, enfim, por isso me chamou a atenção o comentário da Flávia. Eu vou falar só o comentário da Carolina, ela não gostaria de falar, mas ela fez um comentário também bastante interessante. Olá, em 2018 fundei um grupo de teatro para mulheres brasileiras que passaram por violência de gênero em Londres, aqui no Reino Unido. Apesar de sermos uma das comunidades que mais crescem, ainda somos uma comunidade invisível. Nem no censo 2021 aparecemos. Para mulheres, a situação ainda é mais difícil. Se denunciar abuso, a polícia pode comunicar com o órgão imigratório e mulher corre o risco de ser deportada. Enfim, não tenho perguntas, só quero agradecer por todos esses encontros que fizeram mais sentido à luta. Obrigada. Quer fazer mais algum comentário, Carolina? Carolina? Acho que... Olá. Obrigada por ler o comentário. Não, eu venho acompanhando desde junho, né? E só tenho a agradecer, ouvir todos os convidados, o Lico, a vocês, fizeram muito mais sentido a luta e daqui eu passo para outras 30 mulheres que fazem parte do grupo. Muito obrigada. Carolina, qual o nome do seu grupo aí no Reino Unido? Chama MINA, que significa que é a abreviação de Migrants in Action. A gente fundou em 2018 e agora no momento a gente está num processo de criar uma videoinstalação sobre as nossas histórias de mulheres que passaram por violência de gênero. Entendi. Muito obrigado por ter participado também, viu, conosco. Valeu. Eu que agradeço, Lico, foi muito bom, muito obrigada. Imagina. Vamos lá, então, mais alguém gostaria de conversar? É o último dia, olha aí, Doli 3, Doli 2, tem mais alguém? Eu vou passar a fala aqui para a Cíntia, para fazer a mediação, vou precisar ir para a rua, mas estarei acompanhando vocês. Dariel quer fazer um comentário e depois, acho que seria legal, Cíntia, você está aí entre nós? E a gente também já está quase terminando, vamos lá. Bom, tem o William, fez um comentário também, se você puder ler, e o Marcelo Lucchesi, depois, na sequência da fala do Dariel, tá bom? Gente, beijo a todos aí. Lico, depois a gente vai conversar, porque hoje, afinal de contas, é o seu aniversário. Depois a gente faz aquele fechamento que você merece. Obrigado, tchau. Tchau, gente. Obrigada, Alessandro. Obrigada, Mayara. Dariel? Tá. Olá, um prazer, né, ouvir a vocês. A pergunta em quanto à histórica precarização do facilitador, né, do TO, e como é que vocês hoje estão conseguindo suster o processo, né, em quanto a projeto, como é que o método está se reconhecido hoje dentro do sistema legislativo, do poder legislativo. É possível que outra pessoa proponha praxis, né, ou proposta através do método, já está feito esse caminho, porque aqui a gente ainda está colocando o método como possibilidade, né, está visibilizando que dialogar é aprender e criar teatro, mas ainda está invisibilizado como arte, está subestimada, né? Então era um pouco isso o sentido da pergunta, como que está nesse fundo, e para também incentivar um pouco a gente a lutar contra isso, né? A precarização, e dignificar também a praxis.
porque está difícil, é difícil soster processo quando as pessoas não têm a possibilidade de também soster os demais trabalhos da vida mesma, né? Então isso, para lembrar sempre que o método tem um sentido de luta popular, que a gente muitas vezes tem privilégio e é muito difícil que elas possam acessar a isso, né? Então, agradecer, vocês inspiram a gente, suas práticas acho que são experiências que contribuem muito à luta latino-americana, e isso, abraço a você, ao curso, Lico, parabéns também pelo seu cumpleaños, aniversário, e um abraço do Chile, gente, espero aqui a gente se encontrar, né? Seja bem-vindo e bem-vindas. Obrigado, Daniel. Vocês, Alessandro, Maiara? Eu pego aqui. Daniel, deu uma travadinha, mas eu acho que eu entendi. A gente tem caminhado bem, eu posso dizer, né? Por exemplo, a Câmara Legisladora procurou a gente para fazer um trabalho multidisciplinar, né? Pautando teatro legislativo, então a gente já considera isso como um reconhecimento, né? E fora isso, a gente tem feito nos anos passados, a gente também fez outras articulações, então, assim, a gente tem desafios, precisa romper ainda, precisa ser reconhecido, sim, como tal, mas a gente, com as parcerias que a gente fez, a gente segue sendo procurado e caminhando, né, com as proposições do teatro legislativo. Então, eu considero que, assim, você disse, né, para a gente seguir na luta, e eu estimulo que vocês continuem na luta, né, porque eu acho que é possível, sim, com certeza é possível. A gente seguir fazendo articulações e buscar o devido reconhecimento, né, e também poder fazer essa discussão conectada com o povo. Ale? Ainda segue precarizado, mas o que a gente tem são 35 anos de CTO, né? Então a gente também se beneficia de lutas anteriores. Também tem isso, né, Daniel? Aqui o Boal, ele foi vereador aqui no Rio de Janeiro, o CTO foi dirigido por Boal, então o Lico também foi essa pessoa que fundou o CTO, ajudou na fundação, enfim, conseguiu manter bases fortes e outras pessoas, e Ellen, e Cachalote, e Flávio, e Claudete, então isso ajuda muito. O que a gente tem feito muito são estratégias, como propõe o método. A gente tem que ser estratégico. Não há outra alternativa, ou se há, por gentileza, podem compartilhar conosco, né, porque não é tão definitiva assim a vida, que é ser estratégico. Concretamente, nesse momento de mais parlamentares negras, mais parlamentares mulheres, LGBT, a gente tem se aliado a essas pessoas que também são precarizadas, são subalternizadas. E aí, quando a gente fala com essas pessoas, é mais fácil. Eu não sei o contexto que você está, né, mas é fundamental que a gente também estimule que parlamentares, que pessoas também que passam por aquele programa ocupem esses lugares parlamentares também, esses lugares assim que isso ajuda muito. Relacionado à nossa prática, o CTO como estratégia, essa coisa, acho que Lico também, né, está no momento do Lico, essa coisa de se burocratizar, fazer CNPJ para poder concorrer a editais e tudo mais, não é a solução, mas é uma alternativa que ajuda muito a gente como instituição, mas também é isso, né, buscar essas alternativas, estar em coletivo, e tem uma frase que eu gosto muito de usar, que é inventar o inexistente. Mas já existe, né? Porque às vezes a gente olha muito para uma coisa só. A gente tem que fazer assim, opa, eu estou muito aqui, que mais que a gente faz? Não é fácil, mas é o que eu tento fazer, e nessa escola de pessoas que vieram antes de mim, Lico, uma delas, é essa coisa de estar sempre pensando em alternativa. Sempre olhando para o mundo, mas também não só como o que apresenta, é o que está por trás, e aí buscando alternativas. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Ok. Agora eu acho que é o Marcelo Lucchesi, não é isso, Cíntia? E a gente encerra aí as colocações, porque eu sei que a Alessandra e Maiara já estão vindo numa puxada e danada, hoje teve reunião também, e tem os nossos horários. E provavelmente continua à noite. Eu, pelo menos, tenho um bolo aqui para cortar aqui em casa. Vamos lá, então, Marcelo Lucchesi, né?
Isso. Exatamente. Agora Marcelo e depois a gente fecha o chat. Lico, parabéns pelo aniversário, parabéns pelo trabalho também, assim, desses meses, né, que a gente esteve junto, assim, um prazer conhecer vocês, um prazer estar com você e ver, assim, ter essa generosidade, né, de dividir com a gente esse conhecimento, essa articulação, né, e essa estratégia de ensino e aprendizagem, né, e deve ser muito feliz para você também fazer aniversário muito próximo do Paulo Freire, né, que coisa legal também, assim, parabéns, assim, né, homenagem a Paulo Freire, 100 anos de Paulo Freire, que é também esse mega pessoa tão importante para nós, né, como educadores e como pessoas da arte, compreender a opressão, né, onde o Boal também conversou, com quem o Boal dividiu esse percurso, né, de alguma forma, os dois falaram a mesma coisa. Eu coloquei ali no comentário, não sei se você viu, Alessandro ou Maiara, que assim, foi no comentário do Alessandro, da cena que eu não conheço a cena, tá, Alessandro? E assim, eu venho de uma periferia de Belo Horizonte, hoje eu moro em Brasília, mas eu venho vendo muito a mudança dos policiais ao longo do tempo. Eu já fui abordado por policiais de várias formas, desde o cara mais educado, de me pedir licença para conversar comigo e pedir os meus documentos e abrir minha bolsa, né, pedir que eu me surpreendi, isso na entrada da favela, e desde o outro que te põe no canto e joga na parede, chuta o calcanhar e abre as pernas, entendeu? Assim, eu já vivi essas coisas todas também. E aí, assim, eu fico me perguntando, é uma pergunta que uma pergunta que eu faço para mim, que eu estou compartilhando com vocês, se não existe, né, assim, a gente vê que tudo bem que educação não, vamos dizer, né, ensinar ou treinamento não traz educação, né? Educação parece que é uma coisa que vem um pouco mais de um treinamento um pouco mais profundo. Mas será que a gente não conseguiria, talvez até ingênuo da minha parte, né, perguntar isso, mas assim, será que a gente não teria uma estratégia de conseguir entrar nesses lugares, né, e começar a provocar, porque a pergunta que você fez é tão bacana, é uma pergunta que eu vejo às vezes na Universal, com a série de PD, né, Chicago PD, ele me tratou por ser negro policial, mas ele me tratou como um não policial, né, me tratou por preconceito. E a gente vai vendo assim, será que não teríamos como nós, né, do Teatro do Oprimido, entrar nesses, né, criar uma estratégia de entrar nessas corporações com treinamentos, com abordagens, porque assim, uma cartilha funciona. A gente não nega que se a pessoa quiser aprender um texto no WhatsApp, vai sensibilizar alguém que quer aprender. Mas, para mudança de cultura, eu acho que o Teatro Oprimido é um dos fenômenos mais educacionais que eu conheço, porque a hora que você põe em cena, você põe no jogo, e a pessoa se vê naquele lugar e ela descobre, puxa vida, eu também estou fazendo a mesma coisa. Eu também preciso mudar. Eu acho que, de repente, não sei se é ingênua a minha colocação, mas é uma coisa assim, acho que a gente precisa quase que reeducar um país inteiro, né? Com esse governo nós temos aí, isso tudo, assim, nós temos uma missão muito grande de uma reeducação, até nos nossos, né, até entre os nossos, pessoas próximas da gente, que a gente vê, às vezes, com manifestações de machismo estrutural, de racismo estrutural. E a gente tem, às vezes, aquele desânimo, né, da sensação que nada mudou. Eu tenho visto isso muito perto, que eu estou em Brasília agora, e assim, eu vejo muito perto amigos que assim, mas não é possível que isso aconteça ainda. Mas assim, e por pessoas inclusive cultas, né, bem informadas, que assim, então, vamos dizer, bem informadas, até formadas dentro do UNB, e quando se assusta, a pessoa fala uma coisa, você diz, cara, mas isso é racismo, isso é machismo, isso é preconceito. E às vezes, quando você dá conta, né, às vezes eu falo de mim mesmo, me dou conta, cara, mas por que eu não falei nada, né? E às vezes esse falar no tempo vem muitas vezes do treinamento, de estar sempre com a questão ativa. E foi mais uma colocação no sentido até de uma reflexão da experiência de vocês. Como que vocês acham que tem possibilidade, se não tem, o que vocês pensam a respeito? Ale, Maiara? Será que isso... Eu suspeito muito disso, Marcelo.
Suspeito. Suspeito que trago no peito uma dor. Dor que dói de um jeito que machuca e mata a flor. Rio de Janeiro, Madureira. 5 jovens são assassinados com 111 tiros. Todos eles negros, suspeitos. Mesmo sem saber quem eu possa ser, pensam sobre mim tudo conhecer. Kathleen, mulher negra, assassinada com um tiro de fuzil na operação policial. Suspeito. Suspeito, parece que é isso que eu sou. E minha existência está escrita e impressa pela minha cor. Cláudia Ferreira da Silva, mulher negra, arrastada pelas ruas de Madureira no camburão da polícia. Morreu. Suspeita. Mesmo sem saber quem eu possa ser, pensam sobre mim tudo conhecer. Cláudia Ferreira da Silva, assassinada por defender o seu filho na comunidade. Suspeita. Suspeito. Suspeito que a história pouco avançou. E todo preconceito, racismo, impede que vejam quem eu sou. Suspeito. Suspeita. Marielle Brasil. Franco. Vai, Mayara. Mulher negra assassinada. No Brasil, Alê. Vereadora parlamentar. E no Brasil, 77% dos jovens assassinados são negros. Suspeitos? Suspeito. É isso. Com isso, a gente vem fazendo essa discussão, né, sobre abordagem policial, sobre o tipo de educação antirracista que a gente quer. Quando a gente entra numa loja, ou quando a gente simplesmente está sendo agente em qualquer lugar, em qualquer cidade. Ok. Suspeito. Então, Lico, acho que para fechar, tem uma pergunta da Alessandra que eu acho que é bem interessante. Como vocês veem o cenário para o futuro? Acho que a gente pode encerrar com essa pergunta, que ela é ampla e, ao mesmo tempo... Ok. Futuro e também já as últimas considerações de Mayara e de Alessandro para a gente fechar. E o futuro? Pergunta a Alessandra. Então vai de Alessandra para Alessandro, né? Olha, Alessandra, esse seu nome que quer dizer protetora da humanidade, que é um nome muito complicado, de muita responsabilidade, eu sou uma pessoa, assim, muito otimista. A gente, voltando a esse livro, Teatro Legislativo, tem uma frase que o Boal diz lá, né? A esperança é a primeira que nasce. Eu estava lendo o Pedagogia da Esperança, do Freire, assim que começou a pandemia. Eu falei, estou sempre inventando coisas para motivar, né? Uma maneira de inventar futuros possíveis e positivos. Eu vejo o cenário do futuro, enfim, presente, porque Lico começou com o teatro do oprimido de uma maneira, o teatro do oprimido ainda é aquilo que a gente falou, né? Muitas pessoas que têm acesso são classe médias, muitas pessoas não, mas muitas que têm, mas a gente está aqui, olha esse centro de teatro oprimido com essa cara preta, né? Mayara começou num projeto, Teatro do Oprimido na Maré, uma jovem, e hoje coordena um projeto, porque a gente enfrenta isso. Então, eu vejo um cenário muito positivo. Aqui tem 50 pessoas, né, passaram 50 ou mais por aqui, pessoas muito preocupadas em construir ou colaborar com o futuro, com um cenário positivo. Então, essa discussão que a gente está tendo aqui, a gente tem que transformar também em ação. É fácil? Não, não é fácil. Mas é muito bom saber que a gente tem a gente, dadas as especificidades, dadas as medidas, mas eu vejo um futuro promissor. Eu vejo um futuro, como que a gente tem, né, um futuro negra, e sendo um futuro negro, assim como um futuro feminista, é um futuro interseccional, um futuro mais democrático, que pensa num todo, e não de uma forma só universal, mas pensa a partir dos lugares de uma forma universal. Vejo um futuro muito positivo, porque eu já sou futuro, né? Assim, é isso, eu sou futuro.
O futuro é eu olhar para minha vozinha, que fez um monte de coisa por mim, para minhas mães, eu tive 2, meu pai, enfim, meus irmãos, e vejo as minhas sobrinhas, né, de 8 anos, de 13, 16, que fez agora no sábado, meu sobrinho, né, 2 meninos que a gente precisa educar, porque já estão intoxicados de machismo, mas a gente está ali conversando. Então eu vejo um cenário muito promissor na família, no lugar onde eu moro, ainda está tendo a OCA, Ocupação Cultural e Artística do Beiradouro, então isso é um futuro, é um presente do futuro muito potente, né? A gente não só deixou ser ocupado, a gente contra-ocupou onde a gente já existe. E assim está sendo com o CTO, e assim está sendo aqui, olha, bacana. Nesse grupo de estudos, olha a minha cara, a cara da Maiara aqui, para dar continuidade a esse encontro, né? Porque não termina aqui, como o Teatro Oprimido continua. Então, eu sou, assim, gravemente esperançoso, gravemente, assim, positivo nesse sentido. Então, eu vejo um futuro assim. Obrigado, Alessandra. A gente está num momento de crise, né? E de crises que nos fragilizam muito, né? Mas também é de oportunidade. É de oportunidade que a gente vem construindo coisas muito consistentes, né? Muito sensíveis, que vão perdurar por muito tempo. Então, eu vejo um futuro jovem, preto, favelado, consciente, né? E também assumindo os lugares que antes não acreditavam ser possíveis. Como a Lê disse, olha eu aqui. Uma mulher preta, da Maré, no Centro de Teatro Oprimido, na coordenação do Centro de Teatro Oprimido, entendendo várias coisas que para mim no passado não eram possíveis, mas no futuro é mais que possível, é acessível. Então a gente quer, eu acredito nesse futuro possível, democrático de verdade, que a gente fala de democracia, mas que às vezes não é possível, não é verdade, né? Mas de um futuro acessível, possível, consciente, né? E é isso, de mais encontros como esses, né? Que a gente consiga trocar, que a gente consiga se ouvir, que a gente consiga sentir, né? Então, acho que é isso. Muito obrigada, Lico, muito obrigada a vocês que estão aqui, que trocaram com a gente, que perguntaram, que ensinaram, porque eu aprendo muito mais do que qualquer coisa aqui nesse lugar. Então, muito obrigada, gente. Quero agradecer muito o presente. Fiquei muito emocionado, né, com a fala agora de vocês. E nada melhor do que receber o futuro como presente, né? E vocês dois aqui hoje, vocês dois ficam no masculino. A Maiara e o Alessandro aqui hoje, né? É um grande presente para esse Coringa, quase aposentadinho já, vovô. Coringa ancestral, Lico. Coringa ancestral. Esse Coringa ancestral aqui, então, um presente incrível. E sim, Marcelo, eu gosto muito de ser, né, um dia após o nascimento de Freire também. E quero agradecer demais a todas e todos que ficaram conosco nesse curso, nessa leitura até o fim, né? Lembrando que tudo que a gente fez está gravado, está colocado no canal do Gesto, e o encerramento com as leituras foi tão bacana que a gente vai repetir, apesar de já estar no canal, mas com divulgação agora nas jornadas de Teatro Oprimido da Universidade, que começam no dia 4 de outubro. Então, gente, ó, axé. Pera, beijão. não, antes de terminar, Meu look Lico, está lindo. eu queria falar, todo mundo te desejou. O visual está lindo, Lico. Um monte de coisas aqui no chat, e eu queria sugerir que todo mundo abrisse os microfones e a gente cantasse um parabéns para o Lico e terminasse isso dessa maneira. Agradecendo muito. Meu Lico, parabéns. Viva Lico! Viva Lico! Parabéns, Lico! Um abraço bem grande, Lico! Tudo bom? Viva grande, Lico! Foto aqui, gente! Nada! Que la paz se funciona alegría. Valeu. Magia, harmonia.